Graça e paz. Boa noite. Vamos ficar em pé. Eu sei que tem muita gente chegando. Seja muito bem-vindo. Sei também que está nos ouvindo pela internet, aí na sua casa, onde você estiver. Que a bênção do Senhor esteja sobre você. Estamos aqui para adorar ao nosso Deus. Amém? Quem está feliz de ter essa oportunidade de adorar ao nosso Pai. Salmo 136 diz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. 26 versículos falando, a sua misericórdia dura para sempre. E termina: tributai ao Senhor louvores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode levantar a sua mão e falar: Senhor, a sua misericórdia dura para sempre. E esse é o motivo que eu estou aqui. Amém? Então adore ao Senhor, quero te convidar a adorá-lo com alegria. Vamos cantar e adorar o nosso Deus, com palmas, com alegria, com disposição. Amém? Estão preparados? Glória a Deus. Vamos então adorar o nosso Deus. Com palmas assim, ó. Vencedor, Ele é por nós, Ele triunfou.
Senhor é vencedor e nós somos mais do que vencedores nele. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Já aprendeu? É tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Tão profundo. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Obrigada, Senhor. Aleluia. Só Ele tem a vida eterna. Fonte de vida eterna. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Jesus é o centro. Essa você sabe de cor? Quero ouvir você, hein? Cante. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há.
Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. E em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. E em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. E em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro, tudo aponta para ti, Jesus. E em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, que em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és, e em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. É o nosso desejo, Senhor. Nós queremos ser reflexos da tua glória, Pai. Aleluia. Aleluia.
Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti. Abra o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Nos prostramos, Senhor, diante de ti, Pai. Abrimos o nosso coração, Senhor. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Continue nesse espírito de oração. E eu gostaria que você meditasse um pouco sobre essa música. Eu vou pedir para a Mara repetir ela. Mas que você pensasse um pouco no contexto da sua vida, daquilo que nós temos passado. E que você cantasse agora como oração essa música. Por aquilo que Deus tem sido e tem feito. É muito profunda essa letra. Cante junto. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti. Abro o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes Sonda o nosso coração, o coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor Pai. Tu sabes o que tem se passado, Senhor o teu toque, na vida de cada irmão meu. tua bondade libertas no ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
obrigado, Pai, por tudo aquilo que Tu já tens feito em nossa vida, Senhor Pai. Obrigado porque o Teu amor tem se manifestado nas nossas vidas, Senhor Pai. Obrigado porque o Teu amor tem se manifestado nessa casa, Senhor Pai. Obrigado porque o Senhor não tem nos desamparado, Senhor Pai. O Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um dentro das suas necessidades, Senhor Pai. Por isso nós Te clamamos, Senhor Pai. Clamamos pela Tua misericórdia, mas também, Senhor Pai, pedimos para que o Senhor nos ensine a orarmos mais uns pelos outros, a nos comprometermos mais um com os outros, com as lutas daqueles que estão ao nosso lado, Senhor Pai. Oh Deus, nós sabemos que a igreja, Senhor Pai, é a ferramenta que o Senhor escolheu na terra para abençoar as pessoas, Senhor Pai. Que nós possamos entender, Senhor Pai, que aqui é onde, Senhor, nós viemos receber, mas também nós viemos nos doar, Senhor Pai. Nós viemos aqui para Te adorar, para Te servir, Deus. Enquanto nós fazemos isso, o Senhor tem pelejado por nós, Senhor. O Senhor tem nos curado. O Senhor tem guardado a nossa casa, tem guardado os nossos filhos, Senhor Pai. Por isso, Senhor Pai, que nós declaramos esses louvores, esses cânticos a Ti, Senhor Pai. Receba, Senhor, o nosso louvor como aroma suave, Senhor Pai. Que ele possa brotar e fluir não só do nosso coração, mas que seja também um culto racional, que seja algo consciente, Senhor Pai, porque eu reconheço que só Tu é Deus, Senhor Pai. Quando homens falham, quando situações falham, Senhor, o Senhor não nos desampara. O Senhor é o Deus que continua fiel, Senhor, em nossa vida, Senhor Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor Pai, por esse tempo, Senhor, por esse culto, pelo louvor, por aquilo que foi ministrado em nossas vidas, Senhor Pai. Já Te somos gratos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor Pai. Em Teu santo nome, Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Em 1 Reis 17, do 8 em diante, dando continuidade àquilo que Deus já tem feito aqui, fala sobre a viúva de Serepta. 1 Reis 17, do 8 em diante. E aqui fala assim: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, aqui é o profeta Elias, né? Levanta e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Engraçado. Uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-me-te uma vasilha, um pouco de água, para que beba. E indo ela buscá-la, ele chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E se eu parar aqui, o profeta era um homem que provavelmente tinha visão, e ele sabia do contexto. Se eu creio que ele era um profeta, ele com certeza sabia da situação dessa viúva, pelo contexto, por ela estar ali naquele lugar. Mas mesmo assim, né? Às vezes a gente tem até a impressão que ele foi um pouco folgado, né? E ele pede aqui para ela, né? Me traz também um bolo. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ou seja,
Ela está dizendo aqui, ó, você está vendo que eu estou aqui pegando aqui 2 gravetos, não tem mais nada. Então ela estava explanando a situação, mas mesmo assim ele continua. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Olha que interessante. Primeiro para ele, mesmo ele sabendo da situação. Mas ele começa falando: não temas. E aqui o contexto fala que essa situação toda estava acontecendo porque havia um período de muita seca. Estava muito tempo sem chover. E eu não sei, talvez o que a gente esteja atravessando com a pandemia, com tudo isso, talvez tenha sido também um período de seca na nossa vida. Tem sido um tempo difícil. Eu não sei para vocês, mas para mim, pelo menos, a gasolina não está barata. Mercado parece que duplicou. E talvez a gente se encontre aqui numa situação muito parecida com a dessa viúva. Momentos difíceis, atravessando lutas, dificuldades. Mas o que me chama a atenção, que mesmo assim ela foi e cumpriu com o que ele pediu. E o que é muito interessante é o fechamento da história. Vou repetir a partir do 13. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Irmãos, Deus é o Deus que faz chover e também retém a chuva. Mas Ele também é o Deus que mesmo na seca provê com a nossa provisão. E muitas vezes a gente não entende por que não está chovendo, por que a seca. Mas Deus tem um propósito, da mesma forma que Ele tinha aqui. E depois, se você der continuidade ao texto aqui, esse é só o início do milagre. Esse é o primeiro passo na viúva. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra de quem? Do Senhor, que falará pelo ministério de Elias. Então, irmãos, a gente sempre fala aqui sobre o momento de dízimos e oferta. A gente fala que isso é um momento nosso. E aqui nesse contexto, né, a viúva estava numa situação muito precária. E ela entregou tudo que ela tinha. A gente tem outros textos para frente que dão a mesma conotação. E ela viveu um milagre. Para frente, se você continuar lendo esse texto, ela poderia ter se negado. Talvez ela poderia ter falado: olha, sinto muito, mas eu não tenho como te sustentar. Mas mesmo assim, a palavra para frente revela que Elias ficou ali morando com ela. E mais para frente, Elias ressuscita o filho dela. Então, há momentos que a gente não entende o porquê Deus tem pedido e como Ele tem pedido. Mas o que eu sei é que Ele é fiel. Ele vai continuar nos sustentando. E eu vou orar agora pelos dízimos e oferta. E Deus vai tocar no coração. E talvez você nessa noite não venha preparado, talvez não tenha vindo, ou talvez não tenha condições. Mas Deus conhece o seu coração. Deus sabe aquilo que você tem de compromisso com Ele, com a sua palavra.
Nós não estamos falando aqui de um compromisso com a igreja, com as paredes, ou com o pastor. Nós estamos falando aqui de compromissos com Deus. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre dízimo e oferta, ele fala que esse é um compromisso com Ele, com a sua palavra. E a palavra também nos fala que a gente é para pôr a prova nessa área, como a viúva fez aqui. Era um direito dela, talvez, de ter se negado, mas ela ouviu, com certeza, a voz desse Deus que ainda é vivo. Curve sua cabeça, eu vou orar pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, nós queremos Te agradecer por essa oportunidade, Senhor Pai, de podermos trazer à Tua casa os dízimos e a oferta, Senhor Pai. Nós sabemos que cada um tem passado as suas lutas, as suas dificuldades, Senhor Pai, e que muitas vezes nós estamos numa situação muito parecida com a desta viúva. Mas o Senhor é o Deus que proveu aqui sustento para ela e para os teus servos, Senhor Pai. Por isso, nessa mesma noite eu te peço, venha ao encontro de cada um que está aqui, Senhor Pai. Fala o coração, ministra o coração, Senhor Pai, que cada um aqui possa estar colocando, Senhor, no seu altar, Senhor, ofertando agora não somente as questões das finanças, mas a sua vida, o seu tempo, o seu ministério, Deus. Tudo isso nós queremos te oferecer e entregar essa noite, Senhor Pai. A área das finanças é somente uma das áreas que o Senhor quer cuidar e nos abençoar, Senhor Pai, através dela. Por isso nós te clamamos, Senhor Pai, ensina-nos a sermos fiéis, Senhor Pai, em relação aos dízimos e oferta, para que nós possamos, Senhor Pai, conhecer os teus milagres em nossa vida, Senhor Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, Senhor, por esse privilégio, em teu santo nome. Amém. Enquanto nós somos ministrados, você pode se levantar e estar trazendo os dízimos e ofertas. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abra o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Agora também é aquele momento que nós queremos conhecer e ter o privilégio de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira, segunda, terceira vez. Gostaria que quem nos visita aqui, primeira, segunda, levantasse sua mão para que a gente pudesse visualizar. Temos uma família ali no fundo. Não sei se eu vou conseguir ouvir o nome, mas os que estão por perto, pode falar. Sullivan, Marisa, Thalita. Muito bem. E o Cauã. Sejam muito bem-vindos, tá? Final aí o pessoal vai estar por perto aí, dando um toquinho, um abraço. Alguém mais? Todos da casa já? O pessoal tirou sarro que eu estava visitando hoje, né? Faz 3 domingos que eu não veio.
A gente tem uma equipe de diaconia muito séria, gente. Eles pegam no pé mesmo. Mas é muito bom poder estar aqui. E a gente sente falta, né? A igreja, eu lembro sempre da frase de um pastor que falou quando eu era adolescente: a igreja é um local que eu vou sempre, devo estar sempre, quando eu estou bem e quando estou mal também. A igreja é o nosso lar, né? É o nosso socorro. Muito bem, sejam muito bem-vindos vocês visitantes. Espero que estejam se sentindo à vontade em nosso meio, e é uma honra tê-los aqui também. Bom, aproveitando e falando até com os visitantes também, nós dia 15 teremos o que, gente? Opa, confraternização, né? Então, uma confraternização da igreja, dia 15, vai ser um sábado, né? Não vai ser o sábado? Caramba, o que a gente marcou no sábado então, amor, que eu não lembro? É verdade, dia 15 é um feriado, uma segunda-feira, né? Terça? Terça, segunda, né? Então, dia 15. A partir de que horas, gente? 9h30, né? Então a gente fez aquele plano, né? Quem quiser ir de manhã cedo, né? Cada um leva o seu café para a gente fazer lá, né? Um junta-panela, né? É isso, Dai? E o almoço, né? Vai estar sendo providenciado pela equipe. Lembrando que a gente chegou num valor para ajudar aquelas famílias que já são maiores, né? Então a gente fez R$20, né? Para quem é solteiro ou sozinhos, 40 casais e 50 por família, né? Eu já sei que a minha vai dar prejuízo, gente. Então, já está aí. Mas nós aguardamos vocês lá e vai ser uma honra, né? Então, não esqueça de fazer as inscrições, né? Eu não me lembro se está sendo feito pelo site, é isso, pastor, né? Pelo aplicativo, tá? Então, dia 15/11, não esqueça de estar fazendo as inscrições. Por que a gente está pegando um pouco no pé pelas inscrições, gente? Porque a gente precisa programar, né, a quantidade do que vai ser preparado, né? Então, quanto antes a gente tiver todas as inscrições, mais fácil fica, tá? Também nós queremos lembrar da IBD, que é todo domingo, às 9h30, né? Tem sido realizada aqui presencialmente, né? Então será uma honra poder recebê-los aqui todo domingo às 9h30 da manhã, com um café da manhã. Então tem um período aí de meia hora para uma confraternização e bater um papo. Muito bem? Fiquei sabendo que esse domingo e domingo passado foi o Caleb. E quem veio e foi abençoado? Levanta a mão aí, ó. Muito bem. Muito bem, então que a gente possa também estar trazendo mais pessoas. Lembrando também de toda quinta-feira nós temos o culto de oração a partir das 19 horas, né? Toda quinta-feira a partir das 19 horas. E também reforçando, se você tem necessidade ou tem alguém que tem aí precisa de um atendimento, né, pastor? Nós temos aí atendimentos sendo feitos pelo pastor Samuel, então você pode estar agendando, às vezes tem algum amigo, alguém que está precisando de algo. Essa é a função da igreja, estar aí à disposição e ao socorro de todos. Amém? Muito bem, gente. Ontem aí eu fiquei sabendo aí que o pastor Samuel aí ficou surpreso aí, né? Ele até comentou que na ingenuidade dele, ele falou: nossa, ontem os jovens vieram em peso pro culto, né? Pro canal, né? Depois, no final, que ele ficou sabendo que prepararam uma surpresa para ele, mas ele falou que tinha ontem o quê? Em torno de 30 pessoas aí, Gustavo? Aproximadamente, né? E dando continuidade à surpresa, né? Quem ontem comemorou? Dá um com o pastor aí, né? Tudo bem. O pastor ontem completou aniversário, né? 33 anos, é isso, pastor? Já entreguei a idade. E hoje a gente também tem uma surpresinha para ele. Queria pedir então para os diáconos Carme e o Fabiano, Augusto e Dai, por favor, virem até aqui à frente, o pastor também. Por essa você não esperava, né?
Então isso é uma lembrança, né, simbólica da igreja aí, né? E o pastor está até feliz com o bolo, porque ele parece que não está podendo nem dividir com a esposa, com a Larissa, né? O médico deu uma dura devido à gravidez, ela está tendo que fazer dieta. E ele não quer fazer a dieta junto, irmãos. Muito bem. Eu vou pedir para o Augusto estar orando e abençoando o Senhor. Amém? Oremos. Pai querido, obrigado, Senhor. Porque, Senhor, o teu servo tem, Senhor, servido, Senhor, com excelência, Pai. Tem pagado o preço, Senhor. Nós te glorificamos e te bendizemos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor colocou, Senhor, um homem de Deus, Senhor, para os nossos cuidados pastorais, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós os abençoamos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nós sabemos que não tem sido fácil pagar o preço, Senhor. Tantas vezes vindo aqui de viagem, longe, deixando a família para trás, mas Ele tem, Senhor, mostrado que ama essa igreja, Pai. Tem pagado o preço, Senhor. Nós glorificamos e bendizemos pela vida dele, Pai. O Senhor continue usando, Pai. Dê sabedoria, graça, discernimento, Senhor. Pai, que toda a sabedoria vem dos céus, Pai. Todo fortalecimento vem dos céus, Pai. Abençoe, Senhor, o ministério, a família, a casa dele, Pai. Os proteja, Senhor. Proteja a esposa nessas viagens, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos e te bendizemos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glórias a Deus. Ô, meus irmãos, é bom fazer aniversário, né? A gente ganha presente, o pessoal faz surpresa. Mas é sério mesmo, ontem eu achei que o pessoal... Falei, nossa, que bênção, né? O pessoal vem em peso, ouvir a palavra. Amém, glórias a Deus. Obrigado, meus irmãos. Mas é um sinal que o pessoal gosta do Senhor. Graça e paz, igreja. Meus irmãos, nós vamos continuar a nossa série, né? Semana passada demos uma pequena pausa, falamos sobre evangelismo e hoje retornamos aí falando sobre a nossa série aqui em Efésios. Vamos continuar. Quero pedir então que você abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão rica, né? Ela se renova a cada dia e você lê um texto, pode ler ele diversas vezes e esse texto vai falar diversas vezes de formas diferentes com você. Estava comentando hoje com o Jefão, com a Sueli. Estamos pregando aqui em Efésios e eu estou calculando aí mais ou menos 8 sermões, 9 sermões ao todo, né? E houve um teólogo, né, chamado João Calvino, do século XVI, que ele simplesmente pregou 48 sermões só em Efésios. Para nós vermos a riqueza da palavra de Deus, como ela se renova, como há coisas, né, para explorarmos e aprendermos da palavra do Senhor. Vamos ler então Efésios capítulo 2. Quero ler com os irmãos dos versículos 11 ao 22. Diz assim: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só,
na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E, quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos em torno da Tua palavra e queremos pedir que o Senhor venha falar com a Tua igreja. Espírito Santo, abra os olhos dos nossos corações para vermos as maravilhas da Tua lei, Senhor. Usa-nos aqui, Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele continua tratando do propósito eterno de Deus. Os irmãos se lembram que estamos falando do propósito eterno de Deus, das dimensões do propósito eterno de Deus. E como esse propósito ele foi colocado em prática, aquilo que Deus planejou na eternidade, como que Ele está colocando isso em prática agora, por meio da obra do Senhor Jesus. E como nós vimos, na última pregação sobre Efésios, a humanidade sem Deus, ela vive um grande desespero, porque ela é escrava de Satanás, ela é escrava do mundo, e escrava dos próprios desejos carnais. Mas Jesus veio e destruiu essas cadeias para que aqueles que creem no seu nome, Ele concede a salvação pela graça por meio da fé. E com isso o Senhor Jesus, Ele abriu o caminho para que nos dediquemos às boas obras que glorificam a Deus. Essa foi a obra realizada pelo Senhor Jesus, que nós vimos no capítulo 2, dos versículos 1 ao 10, da última vez, só para relembrar você. Agora Paulo, meus irmãos, ele vai descrever mais um aspecto dessa humanidade que o Senhor Jesus veio redimir. A divisão entre os homens e Deus, e a divisão entre os próprios homens. Mas não somente isto, a obra da cruz criou uma nova humanidade, da qual faz parte todos aqueles que foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Então Paulo ele começa descrevendo, meus irmãos, uma tensão que existia entre os judeus e os gentios. Havia uma grande hostilidade entre eles. Judeu, para você que não se recorda, era o povo da aliança, os descendentes de Abraão, que receberam de Moisés a lei no Antigo Testamento, e o povo pelo qual veio o Messias, o Senhor Jesus. Já o gentio é todo aquele que não nasceu no meio do povo de Israel. Ou seja, eram os gregos, os romanos, os egípcios, os persas. E no versículo 11, Paulo ele fala de um certo desdém por parte dos judeus, quando eles falavam dos gentios. Eles chamavam os gentios de incircuncisos. Era um termo meio pejorativo para se referir àqueles que não eram judeus. Então já começa aí, meus irmãos, Paulo a demonstrar essa hostilidade que havia entre os judeus e gentios.
Isso nasceu de uma má interpretação por parte dos judeus da vontade de Deus revelada no Antigo Testamento. Os judeus, eles achavam que eram o povo exclusivo de Deus. E, portanto, os demais povos, eles não poderiam se aproximar desse Deus. E o exemplo maior dessa hostilidade era justamente o Templo de Jerusalém. Um historiador antigo, chamado Flávio Joséfo, ele diz que o Templo de Jerusalém, ele era cercado por uma parede de pedra, e essa parede tinha cerca de 3 côvados de altura, um pouco mais de 1 metro de altura. E nessa parede havia algumas placas, algumas inscrições em escritos gregos e romanos, que proibia a entrada dos gentios no templo. E aí algumas descobertas arqueológicas de 1871, 1935, eles descobriram essas placas. E essas placas, elas diziam exatamente isso daqui: nenhum estrangeiro poderá passar além desta barreira e do recinto ao redor do templo. Quem for achado assim fazendo, terá que culpar a si mesmo pela sua morte que se seguirá. Olha como os judeus eram receptivos aos gentios. Essa era a disposição dos judeus para com os gentios. Paulo, em Atos, capítulo 21, do verso 27 ao 31, ele passou por uma situação complicada com o seu próprio povo, porque eles acharam que Paulo havia entrado no templo com um gentio chamado Trófimo. Interessante que Trófimo era um efésio. Paulo, ele não havia feito isso, mas uma turba judaica quer pegar Paulo e matá-lo, porque eles o acusavam de ter entrado no templo com um gentio. Mas essa hostilidade, irmãos, ela não partia somente dos judeus. A hostilidade também vinha dos gentios. Os demais povos, os gregos, os romanos e outros povos consideravam os judeus como inimigos da raça humana. Eles viam os judeus como um povo hostil para com todo mundo. Também, né? Por exemplo, alguns teólogos, eles enxergam um certo desprezo na fala de Pilatos para Jesus. Em João, capítulo 18, 35, quando Pilatos fala assim: por acaso sou judeu? Né? Eles estavam ali falando se Jesus era ou não o rei dos judeus. E aí Jesus fala assim: foi você que disse. E aí Pilatos fala: quem está falando é o seu povo, acaso eu sou judeu? Há um certo desprezo na fala de Pilatos. Em Atos 16, versículo 20, alguns proprietários de uma escrava que havia sido liberta ali pela oração de Paulo e Silas, eles falam o seguinte: estes homens, sendo judeus, estão perturbando excessivamente a nossa cidade. Parece que há uma fala assim: judeu já perturba e esses aí estão perturbando demais. Percebe, irmãos, que havia também uma hostilidade partindo dos gentios para com os judeus. No ano 70 depois de Cristo, essa hostilidade chegou a tal ponto que os romanos invadiram a cidade de Jerusalém e a destruíram completamente, e foi uma invasão cruel, alimentada por essa disposição hostil. O que eu quero mostrar aqui, meus irmãos, é o tamanho da hostilidade entre judeus e gentios. Agora, voltando ao texto, Paulo está escrevendo aos Efésios, ou seja, aos gentios. E no versículo 12 nós vemos como viviam os gentios antes da obra de Cristo. Eles estavam separados do povo judeu, o povo que tinha o privilégio de conhecer a Deus, mas também estavam separados do próprio Deus. Paulo descreve a situação assim: os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel,
estranhos à aliança da promessa, e não tinham esperança e estavam sem Deus. Além de não haver comunhão com o povo de Israel, que era o povo da aliança, também estavam sem Deus, sem Cristo, sem esperança. Agora, olhando, meus irmãos, para essa situação, jamais diríamos que era possível a convivência entre esses povos. Mas o interessante que nós vemos nesse texto, meus irmãos, um texto falando de tanta hostilidade, é a quantidade de vezes que a palavra paz aparece aqui. E é por isso que o tema da nossa mensagem é Jesus, o príncipe da paz. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, Jesus, o príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6, dá esse termo como um dos nomes de Jesus. Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O versículo 14 de Efésios 2 diz que Jesus é a nossa paz. O versículo 15 diz que Ele fez a paz. O versículo 16 diz que por intermédio da cruz de Jesus, Ele destruiu a inimizade. O versículo 17 diz que Ele evangelizou a paz. Jesus é o príncipe da paz. Então, meus irmãos, eu quero ver aqui com os irmãos 3 motivos nesse texto pelos quais podemos ver que Jesus é o príncipe da paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. O primeiro motivo pelo qual Jesus é o príncipe da paz, ele veio reconciliar os homens com Deus. Há uma hostilidade entre os homens e Deus, criada pelo pecado. Essa hostilidade faz o homem virar as suas costas para Deus. O homem encontra-se em rebelião contra o seu Criador, pois não quer fazer a sua vontade. Por causa do pecado do homem, Paulo diz na carta aos Romanos a respeito da ira de Deus, uma ira sobre o pecado da humanidade. E lá no capítulo 5 de Romanos, o apóstolo diz que uma das bênçãos da justificação é paz com Deus. Ou seja, a obra de Jesus veio tirar de sobre os homens a ira de Deus por causa do pecado, e colocar no lugar dela a paz com Deus. Isso significa, meus irmãos, que agora nós temos acesso direto a Deus, pois os nossos pecados faziam divisão entre nós e Deus. Quando Jesus morreu, o véu do templo ele foi rasgado. Aquele véu que permitia a entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos apenas uma vez ao ano para a expiação dos pecados. Agora nós temos acesso não apenas mais uma única vez ao ano, mas o tempo todo, estamos continuamente na presença de Deus. Há uma disposição de Deus para conosco, pois o que há dele para nós não é mais a ira, e sim a paz. Mas Jesus também mudou a disposição dos homens em relação a Deus, não só de Deus para com os homens, mas dos homens para com Deus. Em Gênesis, nós vemos que logo após o pecado entrar no mundo, imediatamente o homem passou a fazer tudo o que desagradava a Deus. O homem tentou se esconder de Deus no jardim, Caim matou seu irmão Abel, Lameque mata 2 homens por motivos banais. No capítulo 6 de Gênesis, vemos que a maldade do coração do homem só aumentava.
a sua disposição para com Deus era cada vez pior. Séculos mais tarde, a lei dada a Moisés mostrava o quão distante o homem estava de Deus. E o Antigo Testamento mostrou a incapacidade do homem de obedecer à lei de Deus. Mas a obra de Cristo trouxe para dentro do homem o Espírito de Deus. Quando nós cremos no Senhor Jesus, somos feitos filhos de Deus, e o Espírito de Deus vem habitar dentro do homem. Aqueles que têm o Espírito dentro de si, agora têm a lei escrita no seu coração, e passam a ser guiados pelo Espírito Santo em uma vida que agrada a Deus. A reconciliação dos homens para com Deus foi tal que aqueles que creem em Jesus não são mais hostis a Deus, mas agora tem o próprio Deus habitando dentro de si. O segundo motivo pelo qual Jesus é o príncipe da paz. Ele veio reconciliar os homens entre si. Os versículos 14 e 15. Porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, ou seja, judeus e gentios. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Lembra-se da parede que impedia gentios de entrar no templo? Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Paulo diz que Jesus veio derrubar a parede da separação. Parece que Paulo tem em mente aquela parede em volta do templo, com avisos, com ameaças de morte para os gentios. Aquela parede que simbolizava a hostilidade, agora deixou de fazer sentido, depois que Jesus realizou a sua obra do Calvário. Paulo diz então que as barreiras que separavam os homens foram destruídas pela poderosa obra de Cristo no Calvário. Na realidade, essa inimizade, ela nunca fez sentido. Sempre Deus quis ser conhecido e adorado em todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Por exemplo, a promessa de Deus feita a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 2, ela diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Salmo 67:3 diz o seguinte: louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Isaías 2:2 diz: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Perceba, o Antigo Testamento está recheado dessas passagens, mostrando o desejo de Deus de ser conhecido em todos os povos e todas as nações. Mas os judeus, eles se fecharam, e além de não fazerem o Senhor conhecido, eles ainda levantaram barreiras que impediam os gentios de se aproximar. Mas a obra de Jesus, dentro desse propósito eterno de Deus, também era destruir as barreiras que separavam os homens. O versículo 12 diz que os gentios estavam separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança. Quando nós vamos lá para o versículo 19, ele diz o seguinte: já não são estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e são da família de Deus. Essa foi a obra de Jesus, trazer para perto aqueles que estavam longe, e reconciliar aqueles que eram hostis. Meus irmãos, aquilo que os judeus fizeram com os gentios, aquela hostilidade que também era respondida com hostilidade pelos gentios, é algo natural do ser humano.
daquele homem que está sem Deus, sem Cristo na sua vida. Você já parou para pensar quantas barreiras existiram entre os homens ao longo dos séculos? Já percebeu que o ser humano ele tende a se fechar apenas com aqueles que são parecidos consigo? Quanta história de hostilidade, meus irmãos, nós vimos, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler tentou exterminar uma etnia, os judeus, dizendo que a raça ariana era superior. Durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos o episódio do genocídio armênio, quando os exércitos otomanos mataram cerca de 800 mil a 1.800.000 armênios, com o objetivo de exterminar esse povo. Nós vemos nos nossos dias a barreira do racismo, coisas, irmãos, que nós não podemos admitir, não podemos ser a favor, é uma barreira entre os homens, e Jesus veio destruir isso. As barreiras entre homens e mulheres, Jesus veio destruir isso. Mas infelizmente, irmãos, nós também vemos barreiras dentro da igreja. Nós levantamos barreiras entre nós. Nós levantamos barreiras entre aqueles que não pensam como nós. Nós levantamos barreiras por causa de partido político, por causa de situações econômicas. Barreiras que Cristo veio destruir, nós insistimos em levantar. E tudo isso é fruto da natureza pecaminosa do homem. A raiz do racismo e de todas essas outras barreiras, meus irmãos, é o pecado. Somente a obra do Senhor Jesus é que pode destruir esse mal pela raiz. Somente a obra do Senhor Jesus é que pode destruir, porque somente Deus é quem perdoa pecados e opera no homem a regeneração, o novo nascimento. Somente Deus pode criar no homem uma nova disposição para com seu próximo. Por isso, meus irmãos, a solução de tanta divisão que há no mundo é a pregação do Evangelho. Somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é que tem o poder de derrubar as barreiras entre os homens. Se a cruz de Cristo, irmãos, derrubou até mesmo a barreira que havia entre judeus e gentios, ela pode derrubar qualquer barreira de hostilidade entre os homens. Por isso devemos pregar o Evangelho, pregar esse príncipe da paz. Paulo, por exemplo, ele repreendeu a igreja de Corinto. No capítulo 3, versículo 4 de 1 Coríntios, porque havia partidarismo dentro da igreja, uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, barreiras que Cristo já havia derrubado, porque Ele é o príncipe da paz, e nós somos o povo do príncipe da paz. O terceiro motivo, meus irmãos, pelo qual Jesus é o príncipe da paz, Ele veio construir uma nova sociedade. Versículos 19 a 21. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Jesus é o príncipe da paz, porque Ele veio construir uma nova comunidade, um novo povo, uma nova família. E nessa família, nessa comunidade,
não existe hostilidade. Jesus não apenas derrubou as barreiras entre os homens, mas uniu esses homens em uma nova comunidade chamada igreja. Essa nova comunidade é o povo que reinará com Cristo, o príncipe da paz, pelos séculos dos séculos. E Paulo compara essa nova comunidade a um edifício que ainda está em construção. Os homens são as pedras que estão sendo utilizadas para construir esse edifício espiritual. O que mantém esse edifício espiritual é a pedra angular, Cristo Jesus. Ele é a base desse edifício, a pedra mais importante, pois foi por meio da obra dele que esse edifício pôde vir a existir. Paulo diz que esse edifício, essa nova comunidade, ela cresce sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Esses homens são aquelas testemunhas oculares, os apóstolos que Jesus escolheu e autorizou a ensinarem em nome dele, e escreveram as escrituras do Novo Testamento. São esses escritos o direcionamento para essa nova comunidade, a igreja. E assim a igreja pode crescer e trabalhar para continuar crescendo. Isso significa, meus irmãos, que quando entramos nessa nova comunidade, a comunidade de Jesus, nós recebemos essa cartilha, nós recebemos esse manual, a Bíblia. É por meio dela que nós somos alimentados, fortalecidos, capacitados a trabalhar pelo crescimento dessa nova comunidade de Jesus. A Bíblia é a fonte de autoridade da igreja, pois a Bíblia está acima da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. O interessante é que sempre que aquelas barreiras ressurgem entre o povo de Deus, é porque algum ponto da palavra de Deus não está sendo observado. Sempre que a paz em nosso meio está sendo perturbada, é porque precisamos voltar com atenção para as palavras do príncipe da paz, a Bíblia. Outro ponto que nós podemos observar aqui, meus irmãos, é que esse edifício ainda está sendo construído. Ou seja, outras pessoas estão chegando e sendo colocadas para continuar a construção da igreja do Senhor Jesus. E o nosso dever como cidadãos desse reino do príncipe da paz é recebermos os novos cidadãos do reino, as novas pedras que estão sendo acrescentadas. Devemos remover todos os empecilhos que podem impedir deles se aproximarem. Irmãos, eu achei interessante semana passada quando o pastor Tarcísio falou de colocarmos árvores. Os irmãos se lembram disso? Para as pessoas subirem e verem Jesus. Hoje a palavra do Senhor nos diz: não devemos colocar barreiras que impeçam novas pessoas de se achegar a Jesus. Para isso, meus irmãos, as nossas armas são o amor, o acolhimento. Precisamos receber bem as pessoas. Precisamos agir com graça com aqueles que se aproximam de nós. Não podemos erguer barreiras que impedem as pessoas de se aproximar da comunidade de Jesus. Quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos: Jesus derrubou as barreiras que existem entre os homens. Jesus derrubou as barreiras que haviam entre os homens e Deus. Por isso nós temos livre acesso ao Pai. E eu gostaria que você refletisse: como você está desfrutando desse livre acesso que nós temos ao Pai? Nós temos a possibilidade de nos relacionar com Deus 24 horas por dia. Cristo conquistou para nós um novo e vivo caminho.
Mas quantos de nós não têm vivido esse privilégio? Deus está esperando darmos os passos em direção a Ele, porque Ele mesmo já destruiu as barreiras que nos impediam de fazer isso. Se há barreiras no nosso relacionamento com Deus, elas são levantadas por nós mesmos. A outra conclusão é que Cristo é superior a todas as diferenças. Toda e qualquer diferença que pode haver entre mim e você, Jesus está acima dessas diferenças. E a pregação, meus irmãos, é o antídoto poderoso para quebrar as profundas hostilidades entre os homens. Nós precisamos pregar o Evangelho de Jesus, e precisamos também viver o Evangelho de Jesus, para não levantarmos entre nós barreiras que Cristo já derrubou. Essa é uma beleza do Evangelho, a beleza da Igreja de Cristo, onde pessoas diferentes podem conviver em paz. Se não estamos convivendo em paz, é porque nós mesmos estamos levantando barreiras entre nós, barreiras que Cristo já derrubou, porque Ele é o príncipe da paz. Curve sua cabeça. Senhor Jesus, príncipe da paz, como igreja estamos diante do Senhor, pedindo a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Nos ajude, Senhor, como povo do príncipe da paz, a sermos o povo da paz, o povo da reconciliação. Ó Deus, nos permita ver as barreiras que nós mesmos colocamos entre nós, as barreiras que nós colocamos entre nós e o Senhor, que nos impedem de desfrutar de uma comunhão mais íntima com o Senhor. Abra, Senhor, os nossos olhos, mostre para nós, Senhor, onde estamos abrindo mão dessa comunhão, Pai. Mostre para nós, Senhor, onde estamos abrindo mão da comunhão com os nossos irmãos. Ó Deus, o que estamos fazendo, o que está impedindo de desfrutarmos desse privilégio chamado comunhão. Ó Senhor, nos ajude, como povo da paz, a recebermos aqueles que são diferentes de nós, para anunciarmos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar os nossos diáconos. Nós vamos para o momento de ceia. Quero dizer que pode participar conosco todo aquele que é membro de uma igreja evangélica, batizado nas águas. Sinta-se livre e à vontade para participar conosco desse momento. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão
e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe juízo para si. Paulo é muito claro aqui, meus irmãos. Ele está corrigindo um erro da igreja ao Corinto. Falamos aqui sobre as barreiras entre os homens, e a igreja de Corinto vivia essas barreiras. A barreira econômica. Os pobres eram separados dos ricos. Os ricos traziam muita comida e saíam embriagados. Os pobres saíam com fome. Paulo está dizendo o seguinte para eles: vocês não estão discernindo o corpo do Senhor. No corpo do Senhor não há essas barreiras. E se vocês fazem isso, participando da ceia, há consequências para isso. Portanto, examinem-se como está a sua comunhão com o corpo, porque esse é o sentido da ceia. Comunhão com o nosso Salvador e comunhão com os nossos irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos, ó Deus, neste momento de ceia, relembrando, ó Jesus, da Tua morte na cruz por nós. Essa obra, Senhor, poderosa, que destruiu as barreiras existentes entre nós. Senhor, esta obra poderosa que abriu o caminho para nós até Deus. É isso que recordamos neste momento, Senhor Jesus, da Tua morte e ressurreição. Por isso, Senhor, vamos comer o pão e tomar o cálice, lembrando da Tua carne ferida por nós, do Teu sangue derramado por nós, para que pudéssemos viver em paz com Deus e com os nossos irmãos. Obrigado, Jesus, por esta obra maravilhosa. Obrigado pelo Teu sangue vertido na cruz em nosso lugar. Aquela cruz, Senhor, era nossa, aquele castigo era nosso, era a nossa dívida para com Deus, mas o Senhor pagou essa dívida por nós, e nós, ó Deus, somos gratos a Ti, Senhor Jesus. Por isso celebramos a comunhão que agora temos contigo, juntamente com os nossos irmãos. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Que pagou com sua própria vida, pecado e dor carregou, e ao mundo trouxe a esperança. Foi o sangue de Jesus que me lavou, foi o sangue que por mim derramou. Coloque-se de pé. Vivificou e me salvou, foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo
Porventura, ficou alguém sem tomar o pão e o cálice? Todos receberam? Amém. Tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos juntos do pão. Glórias a Deus. Jesus, obrigado a Deus. Nós glorificamos o teu nome, ó Jesus. O Senhor carregou aquela cruz por nós, carregou os nossos pecados. Aquela cruz, Senhor, era para nós. Obrigado, Senhor Jesus, por ter pago o preço que nós devíamos a Deus. Obrigado porque temos livre acesso a Deus. Obrigado porque temos paz com Deus, por causa da tua cruz, ó Jesus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Tomamos juntos do cálice. Glórias a Deus. Senhor Jesus, nós louvamos o teu nome. Recordamos, ó Deus, neste momento da tua morte, da tua ressurreição e da tua vinda, ó Pai, que um dia voltará para nos buscar. Um dia o Senhor voltará e completará a obra, esta obra maravilhosa que o Senhor iniciou. O Senhor completará esta obra dos propósitos eternos de Deus. Ó Senhor, venha nos fortalecer, venha nos encher com teu Espírito. Nos ajude, Senhor, a vivermos de acordo com essa esperança. Abençoe, Senhor, a tua igreja. Abençoe, Senhor, os teus servos. Que possamos viver, Senhor, de modo a anunciar o teu poderoso evangelho com as nossas palavras e com a nossa vida. Aleluias. Glórias a Deus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, glórias a Deus. Aleluia. Sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, sangue do Cordeiro, precioso sangue do Cordeiro, se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Aleluia. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria que vocês se assentassem um minutinho. Nós temos mais uma surpresa para o pastor e gostaria de cantar parabéns. Vamos cantar parabéns? Vamos lá. Parabéns para você. Muitas felicidades, muitos anos da vida. Mais uma vez.
comemorar juntos. Amém. E todos fiquem sentados que vocês vão ser servidos no seu lugar. Amém? Vamos lá.